5 de janeiro de 2026. Leitura de Provérbios, capítulo 5. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido. 2. Para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Os versículos 1 e 2 do capítulo 5 de Provérbios chamam a atenção para que você preste atenção, para que você atenda à sabedoria. A sabedoria, ela vem do Senhor. A sabedoria, ela é criada por Deus e a sabedoria é dada para todos aqueles que ficam atentos ao que ela tem para dizer. Então, aqui os versículos 1 e 2 estão dizendo: busque a sabedoria, incline os seus ouvidos para a razão, para a inteligência, para os ensinamentos da sabedoria. Para que, o versículo 2 diz, para que você conserve os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Para que você conserve os meus avisos, significa que quando você está sempre lendo a palavra, quando você está sempre ouvindo a palavra, você conserva a palavra em você. Quanto mais você escuta alguma coisa, mais você guarda aquilo no seu coração e mais os seus lábios falam a respeito desse assunto. Por isso que o versículo 2 diz: para que você conserve os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Quando ele diz assim, os teus lábios guardem o conhecimento, significa que você vai dizer o que está ligado com a sabedoria. Muitas vezes, os nossos lábios estão afiados para falar a respeito da vida dos outros. Muitas vezes os nossos lábios estão carregados de palavras negativas. Nós dizemos: eu não posso, eu não consigo. Hoje é dia 5 de janeiro de um novo ano e muitas pessoas estão dizendo: mais um ano de luta. Quando você fala mais um ano de luta, você está declarando que você vai passar por um ano de sofrimento. Mude o que os seus lábios estão falando. Declare que esse ano é um ano de vitória. Declare, esse ano é um ano de bênçãos. Declare, a sabedoria de Deus me revela que se eu andar nos caminhos dele, se eu ouvir os seus ensinamentos, eu vou prosperar. Nós já lemos nos dias anteriores o texto de Provérbios, capítulo 3. No capítulo 3, aqui, nós podemos ver no versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Versículo 7, não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temer ao Senhor quer dizer ter absoluto respeito pelo Senhor. Quer dizer que quando você tem absoluto respeito pelo Senhor, você coloca Ele em primeiro lugar. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O que quer dizer a justiça de Deus? Quer dizer a vontade de Deus. Então Jesus ensinou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas que são ligadas a Deus e a sua justiça e a vontade dele, e todas as coisas serão acrescentadas. Então aqui, quando nós lemos, aqui no dia 3, Provérbios capítulo 3, que fala para confiar no Senhor de todo o teu coração e não se apoiar no seu próprio entendimento, mas reconhecê-lo em todos os teus caminhos, que ele endireitará as tuas veredas,
nós estávamos falando e estamos agora reafirmando que se você colocar Deus e entregar todos os detalhes, todos os mínimos detalhes nas mãos dele, ele pode abrir caminho onde não existe caminho, ele pode trazer revelação do direcionamento naquilo que você está sem saber o que fazer. Você pode estar buscando a salvação de um familiar e pensar, mas eu estou orando há tanto tempo, quando isso acontecerá? Tenha perseverança, continue orando e se preocupe em revelar naquilo que você fala e naquilo que você faz que Deus está na sua vida, porque esse parente que você tem orado para ser alcançado também olha para você, e você é quem é a luz e que revela Jesus para essa pessoa, para esse parente familiar. Voltando aqui para Provérbios capítulo 5, os primeiros 9 capítulos de Provérbios são os capítulos que formam a primeira parte do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele se divide em 3 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 9 são todos capítulos que falam sobre buscar a sabedoria, sobre andar na sabedoria, sobre confiar em Deus e buscar conhecer os mandamentos dele para que você prospere. Inclusive, Provérbios capítulo 3 fala que se você fizer o que nós lemos, confiar nele de todo o coração, entregar toda a sua vida a ele, não se apoiar no seu entendimento, fala aqui no versículo 16, que se você fizer tudo isso, existem recompensas. Veja aqui no topo da tela, no versículo 16, aumento de dias há na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Esse versículo 16 fala que se você buscar a sabedoria, na sua mão direita a sabedoria traz a longevidade, o aumento de dias, e na mão esquerda a sabedoria traz riquezas e honra. O capítulo 3 de Provérbios fala sobre uma promessa, que você vai receber o favor de Deus. O que quer dizer o favor de Deus? O favor é quando nós pedimos alguma coisa para alguém e a pessoa nos faz gratuitamente. Nós pedimos, me faz um favor, e a pessoa diz, sim, eu vou aqui te ajudar. E quando nós pedimos aquele favor, a pessoa nos faz gratuitamente. Por isso que no capítulo 3, nós estamos falando a respeito do favor de Deus. No capítulo 3, nós falamos que se nós confiamos totalmente em Deus e nós temos o temor ao Senhor, repetindo, é o absoluto respeito por Ele, colocando Ele em primeiro lugar em nossa vida, Ele nos dá o seu favor, o favor de Deus. Ele multiplica os anos da nossa vida na terra e Ele nos dá riquezas e também nos dá a honra. Muitas pessoas dizem, mas como que eu acesso isso de Deus? Basta que você tema ao Senhor, que você cumpra os seus mandamentos, que você busque conhecer os mandamentos dele. Por isso que aqui no capítulo 5, nós vemos, filho meu, atende à minha sabedoria. Quer dizer, preste atenção, busque saber a respeito dos meus ensinamentos, a respeito do que eu ensino. A minha razão inclina o teu ouvido. Quantas pessoas estão nas redes sociais e acompanhando a vida dos outros, muitas vezes olhando aquilo que os outros estão fazendo, para onde estão viajando, o que estão comprando, estão se esquecendo de usar o seu tempo de maneira sábia, de maneira inteligente, buscando saber e conhecer a sabedoria de Deus. O tempo que você investe para saber aquilo que Deus reservou para você, o tempo que você investe sabendo das coisas de Deus, é um tempo que tem muito valor. Veja aqui o capítulo 4 de Provérbios,
no versículo 7. O capítulo 4, no versículo 7, fala que a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Quando ele fala que adquire a sabedoria com tudo o que você possui, significa com todo o seu tempo. Você deve usar o seu tempo para buscar saber a vontade de Deus. Você deve usar o seu tempo para investir na oração. Quando você ora, quando você compartilha as coisas que você deseja, que você busca, a sua família, os seus projetos, o seu trabalho, a sua faculdade com Deus. Deus abre o direcionamento. Agora, o tempo que você gasta falando mal dos outros, cuidando da vida dos outros, fazendo coisas erradas, gastando tempo com amizades erradas, para fazer coisas longe do Senhor, é tempo perdido. Então, adquire a sabedoria com tudo que você possui, principalmente com o seu tempo, com o seu recurso, com o seu dinheiro. Aonde você vai? Use toda a sua vida para buscar a Deus. Ontem, quando nós lemos Provérbios 4, nós falamos que existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria vertical e a sabedoria horizontal. A sabedoria vertical, ela vem de cima para baixo, e nós pedimos em oração aqui de baixo para Deus, para cima. Deus, derrama a tua presença, a tua graça, a alegria que vem do céu, a sabedoria para tomar as decisões certas nessa vida, nessa terra, para eu não errar. E também existe a sabedoria horizontal. Deus dá para nós a vida e Ele dá para nós a liberdade de decidir o que fazemos. O que você faz com o seu tempo? Você busca instrução, instruir-se, busca informação a respeito de como cuidar do seu relacionamento com Deus, da sua parte espiritual, de como cuidar da sua alma. A nossa alma envolve os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas emoções. É necessário cuidar da nossa alma, o que se passa em nossos pensamentos. Veja aqui ainda em Provérbios, no capítulo 4, indo no versículo 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O versículo 23, quando fala que devemos guardar o nosso coração, está dizendo que devemos guardar os nossos sentimentos, que devemos guardar as nossas emoções. Quando o nosso coração está carregado de mágoa, de raiva, de ódio, de inveja, nós tomamos decisões erradas. Usamos as nossas palavras para criticar, para xingar, para humilhar o próximo, por causa da inveja, por causa da mágoa, por causa da raiva, por causa do ódio, por causa do que é mal que está tomando conta do nosso coração. Mas quando nós limpamos o nosso coração com a palavra de Deus, com a sabedoria revelada por Deus, nós perdoamos, colocamos para fora do coração a inveja, não ficamos comparando a nossa vida com a vida dos outros, carregando a mágoa no nosso coração, pensando e dizendo: por que a minha vida não é tão boa quanto a do vizinho, a da vizinha? Mas nós olhamos para o céu, usando a sabedoria vertical, e dizemos: Deus, eu preciso dessa bênção, eu gostaria tanto de receber essa vitória. Então nós começamos a falar com Deus, e Deus que está no céu, Ele ouve as nossas orações e Ele nos molda, trabalha em nossa vida para podermos receber as bênçãos dele. Você tem um Deus que quer abençoar a sua vida,
que quer dar a você um ano de bênçãos, um ano maravilhoso, mas você precisa atentar para a sabedoria do Senhor. Quando o versículo 23 fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, o coração também envolve os nossos pensamentos. Coração também envolve aquilo que você pensa. Guarda os teus pensamentos, os pensamentos maus, os pensamentos carregados de maldade. Tire os pensamentos negativos, aqueles pensamentos de que você não pode, que você não merece, que não tem jeito para você, que a sua vida acabou. Ao invés de dar lugar a esses pensamentos, dê lugar a pensamentos do alto, pensamentos do céu. Lá em Filipenses, no capítulo 4, está escrito assim: aqui no versículo 8, veja Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Como têm sido seus pensamentos? Os nossos pensamentos influenciam as nossas palavras. As nossas palavras influenciam as nossas ações, as nossas atitudes. Nós falamos alguma coisa e fazemos e agimos conforme o que falamos. E aquilo que nós agimos, que nós fazemos, produz os resultados da nossa vida. Cuide dos seus pensamentos. Pense naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, para que as suas palavras sejam alinhadas nisso e as suas ações, as suas atitudes tragam resultados que levam você para frente. Mude os seus pensamentos, mude as suas palavras, comece a declarar na sua vida a palavra de Deus. Ao invés de dizer, eu sinto falta das coisas, declare o Salmo 23. Diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ao invés de dizer, eu estou tão triste, abatido, diga, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha alegria, dele vem a minha salvação. Ao invés de dizer, eu não posso, eu não consigo, não tem jeito, diga aqui, como dizem Filipenses no capítulo 4, aqui no versículo 13, aqui no topo da tela, veja que em Filipenses 4, no versículo 13, está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repita, declare agora comigo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. É Deus que te fortalece. Ele é o dono dos céus e da terra. No Salmo 24, no versículo 1, está escrito: do Senhor é a terra e todos os que nela habitam. Quer dizer, ele é o dono de todas as coisas. Portanto, olhe para o céu. O Salmo 121, no versículo 1, diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Veja que o teu socorro vem do Senhor. Ele fez o céu e ele fez a terra. Se ele fez o céu e a terra, ele tem poder para dar o socorro, para dar aquilo que você precisa nesse dia. Portanto, confie no Senhor. Voltando aqui para Provérbios, no capítulo 5, ele fala isso nos versículos 1 e 2. Repetindo o que nós já falamos, o capítulo 1 até o capítulo 9 formam a primeira parte do livro de Provérbios. E essa primeira parte
do capítulo 1 até o capítulo 9, todos eles repetem sempre sobre buscar a sabedoria. A segunda parte do livro de Provérbios vai do capítulo 10 até o capítulo 24. Esse pedaço de Provérbios, do capítulo 10 até o capítulo 24, é conhecido como a parte que traz os conselhos gerais. Então, quando nós começarmos no dia 10 a ler Provérbios 10 até o capítulo 24, nós vamos ter os conhecimentos gerais, os conselhos gerais da sabedoria. A última parte de Provérbios vai dos capítulos 25 até o capítulo 31. Esses últimos capítulos são conhecidos como a sabedoria dos reis, porque quando nós começarmos a ler os capítulos 25 até o 31, você vai perceber que todos aqueles provérbios falam sobre os reis, falam sobre como reinar, como governar, como administrar, como administrar aquilo que você recebe de liderança, governo, poder. E são provérbios que nos ensinam a reger a nossa vida. Você pode pensar assim, mas eu não sou um rei, eu não sou uma rainha, mas, na verdade, nós somos reis da nossa própria vida. Aquilo que você decide, aquilo que você pensa, aquilo que você segue, aquilo que você fala, é aquilo de que você é escravo. Se você reina nos seus pensamentos, buscando a sabedoria de Deus, você governa a sua vida, você reina na sua vida, você não deixa ninguém dizer a você o que você deve fazer, você não deixa nenhuma influência carregar você para o caminho da bebida, do cigarro, do adultério, da fornicação, da mentira, da corrupção, da hipocrisia, da falsidade, da mentira, de tudo aquilo que é mal. Quando você reina, quando você governa os seus pensamentos, você também tem autodomínio, você tem controle a respeito do quanto você come. Você consegue ter controle em relação à sua saúde. Muitas pessoas estão descontroladas, elas comem demais e elas acabam contraindo várias doenças, diabetes, obesidade, ficam acima do peso e ficam com problemas em razão disso. Problemas nas articulações. Muitas pessoas ficam, quando elas ficam preocupadas com bens materiais, com o que o vizinho comprou, o que a vizinha tem, o que o outro da frente tem, o que o colega do trabalho tem, quando elas ficam presas olhando redes sociais, olhando a vida dos outros, elas muitas vezes se comparam e elas caem em depressão, ficam com ansiedade, elas ficam pensando: meu Deus, o vizinho já fez isso, já comprou aquilo e eu ainda estou aqui. Você não tem que ficar olhando a vida dos outros, mas você, de acordo com Provérbios, deve buscar a sabedoria de Deus para a sua vida. Com a sabedoria de Deus, a sabedoria vertical, você recebe comunhão com Deus. Sabedoria vertical você consegue pela oração, pela consagração, pelo jejum, dedicar a sua vida à restrição de alimentos para que você tenha um tempo reservado, dedicado exclusivamente para Deus. Então, para a leitura da palavra, a oração, o jejum e o conhecimento da palavra, aos ensinamentos da sabedoria. E quando você tem essa sabedoria, você alimenta o seu espírito, a sua comunhão com Deus, isso impacta na sua alma, nos seus pensamentos, nas suas
emoções, nos seus sentimentos, nos seus desejos e nas suas vontades. Você passa a ter vontade de fazer o que é justo, você passa a ter vontade de cuidar mais da sua própria vida, da sua alimentação, da sua família, dos seus estudos, da sua casa, dos seus negócios. Então você começa a dedicar e concentrar o seu esforço nos seus planos, nos seus projetos. Você começa a colocar a sua vida diante de Deus. Você deixa a ansiedade, você deixa a depressão, porque você fala: o Senhor é a minha força. E então você também começa a cuidar do seu corpo físico, você começa a cuidar do seu sono, porque você sabe que esse corpo foi dado por Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo fala para cuidar do seu corpo. Vamos ver aqui 1 Coríntios, capítulo 6. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, indo no versículo 10, nós lemos: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O que Paulo estava dizendo aqui: veja, não erreis, nem os devassos, as pessoas que vivem em devassidão, que vivem na imoralidade sexual, que vivem carregados de lascívia, com olhos, com maldade, olhando para as pessoas como se fossem um pedaço de carne, se entregando para assistir conteúdos que são indevidos, conteúdos de pornografia, de lascívia, de malícia, de adultério. Aquilo que você assiste, o que você tem colocado diante dos seus olhos. Veja o versículo 10, não errem, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Idólatras são aqueles que adoram imagens, adoram ídolos. Quantas pessoas ficam cuidando da vida de artistas, cantores, e quando nós falamos da idolatria, a idolatria chegou nas igrejas. Existem pessoas que ficam idolatrando cantores, idolatrando pregadores, como se eles fossem Deus. Eles não são deuses, eles não são Deus. Deus está no céu. Somente a Deus toda a glória, todo o louvor. Nem os idólatras, nem os adúlteros, os que são casados e são infiéis no relacionamento conjugal, quebram o pacto, a aliança com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, nem os efeminados. O texto aqui fala que Deus criou, lá em Gênesis, no capítulo 1, você vê no versículo 26, 27 e 28, que Deus formou o ser humano à sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Ele formou macho e fêmea. Foi isso que Deus criou, a imagem e a semelhança de Deus. Deus, Ele criou o homem para agir como homem e a mulher para ser uma mulher. Nem os efeminados. Quando o texto fala nem os efeminados, ele fala todos aqueles que mudam a glória de Deus. Nem as pessoas que mudam a glória de Deus.
nem os sodomitas, pessoas que se envolvem em práticas sexuais abusivas, nem os ladrões, nem os avarentos. Quando fala aqui os ladrões, nós precisamos interpretar esses ladrões também como aqueles que não devolvem os seus dízimos, não devolvem as suas ofertas a Deus. Deus estabeleceu um mandamento em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, sobre os dízimos. Nem os avarentos são idólatras. Eles idolatram o dinheiro. Eles querem cada vez mais e mais dinheiro. Nem os bêbados, aqueles que nós vamos ler em Provérbios, no capítulo 20, que você não deve se entregar ao vinho. Vamos ler em Provérbios, no capítulo 23, do versículo 29 ao 35, que para quem são os ais e as dores e os sofrimentos? Para aqueles que se demoram no vinho e na bebida misturada. Nós vamos ler em Provérbios, no capítulo 31, que está escrito: não bebam e não fiquem se perto daqueles que se envolvem com a bebida e com a bebida misturada. Nem os maldizentes. Quem são os maldizentes? Os que vivem falando mal da vida dos outros. Os maldizentes são também aqueles que reclamam do seu marido, da sua esposa, ao invés de conversar, de ter um diálogo com o marido, com a esposa, de colocar as situações que precisam ser resolvidas e tomar uma decisão para mudar de vida, ficam maldizendo. O seu esposo está ali, se esforçando, o seu esposo confiou em você e você está muitas vezes maldizendo, dizendo: esse homem aí é isso, é aquilo, é aquele outro. Ao invés de maldizer, abençoe, converse, procure trazer crescimento para o seu marido. É aquele marido que fala: minha esposa é isso, é aquilo, é aquele outro. Ao invés de maldizer a sua esposa, fale com ela com amor. Efésios capítulo 5 fala que o marido deve cuidar da esposa da mesma forma como Cristo cuida da sua igreja. E você sabe que Cristo deu a sua vida pela igreja e Cristo sempre orientou os seus discípulos. Então fale com a sua esposa. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqueles que roubam herdarão o reino de Deus. Versículo 11 traz uma palavra de esperança. E é o que alguns têm sido. Então talvez você está ouvindo essa mensagem e é o que alguns têm sido. Mas aqui está uma palavra de esperança: haveis sido lavados. Ou seja, Deus tem a água da purificação para lavar cada pessoa dos seus pecados. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. A palavra santo significa separado. Ser santificado significa que a pessoa se separa para Deus. Então, vocês têm sido lavados, vocês têm sido santificados, vocês têm se purificado, têm se separado para servir a Deus, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então vocês têm sido justificados, perdoados por Jesus e também perdoados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem ajudado cada pessoa a vencer todos esses pecados. Agora o versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. Nós temos o livre-arbítrio. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas nem todas as coisas convêm. Nem todas as coisas convêm para o cristão, para aquele que resolveu seguir a sabedoria, que é Deus. Todas as coisas me são lícitas. Paulo repete aqui mais uma vez. Com certeza, você é livre para fazer tudo o que você quiser, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu sou livre
para fazer o que eu quero, para comer tanto quanto eu quiser, mas eu não vou me deixar dominar pela comida. Eu não vou me deixar dominar pela ansiedade para comer além do que eu preciso e nem vou me deixar dominar pela tristeza, pela depressão, pela angústia e deixar de me alimentar e perder o meu sono. Eu não vou me deixar dominar por nada disso, mas eu vou buscar a Deus e vou dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que Ele cuida de mim, que Ele reserva a verdadeira sabedoria para todos aqueles que o temem, que buscam Ele em primeiro lugar. Então, prosseguindo aqui no versículo 13, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Então veja aqui que a comida é para o estômago é para receber a comida, mas Deus vai acabar com tudo isso depois, quando chegar o final dos tempos. Então não entregue a sua vida para comida, como muitas pessoas entregam a sua vida, que o prazer está na comida. Agora, continuando o versículo 13, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Cuide do seu corpo. A prostituição envolve não só a intimidade, a prática do ato sexual, mas quando você olha para uma pessoa com intenção impura, com intenção de prostituição, você já está caindo na prostituição. Aquilo que você pensa, que você projeta, já é prostituição. Nós vemos isso em Mateus, Jesus falando sobre isso em Mateus no capítulo 5. Veja aqui no topo da tela, Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar, ou seja, aquele que prestar atenção em uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aí o versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, ou seja, se o teu olho direito levar você para o escândalo de fazer algo como isso, de ficar olhando para uma pessoa com intenção impura, arranca-o e atira-o para longe de ti. O que significa arranca o teu olho de ti? Significa arranca essa forma de você olhar para a pessoa. Essa forma maliciosa, lasciva de você olhar para a pessoa. Diga, eu não quero esse olhar, essa forma de enxergar essa pessoa. Arranca essa forma, essa visão, essa forma de ver a pessoa para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. É melhor você colocar um limite na sua vida e dizer assim: eu não vou olhar para ninguém com esse tipo de visão. Os meus olhos, a forma como eu olho para as pessoas, é uma forma que é verdadeira, que é honesta, que é pura, que é de acordo com a vontade de Deus, como nós lemos lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Para que o teu corpo não seja lançado no inferno. Versículo 30. E se a tua mão direita te escandalizar. Aqui no versículo 30, vamos falar a respeito da masturbação. A masturbação, ela é pecado, porque quando você se masturba, você está pensando em alguém que você não deveria pensar da forma lasciva, como diz aqui no versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher, quando fala aqui mulher, é uma pessoa, para cobiçar essa pessoa, já em seu coração cometeu adultério com ela, porque também existe a mulher que olha para um homem e cobiça aquele homem.
O versículo 28 ele se aplica nos dois lados. Agora, no versículo 30, e se a tua mão direita te escandalizar, ou seja, se a tua mão direita faz você ir para um escândalo de fazer o que não agrada a Deus, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Ele está dizendo: corte o hábito de usar a sua mão para esse fim. A sua mão não foi feita para esse fim, para o fim de entregar o seu corpo para a prostituição, para o adultério. O adultério veja que o versículo 28, eu, porém, vos digo que qualquer que prestar atenção numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus ensina que o adultério, ele já começa no coração, já começa nos pensamentos. Lembra que nós falamos de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. É sobre isso, guardar o seu coração, guardar os seus pensamentos, guardar os seus olhos, guardar a sua mão, guardar como você usa o seu corpo. Lembra que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 6, que o nosso corpo é para Deus e não para a prostituição, que todas as coisas me são lícitas. Nós podemos fazer o que queremos, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso fala sobre autodomínio, sobre autocontrole, sobre dizer: eu tenho a minha vida para seguir a sabedoria de Deus. Agora, voltando para Provérbios capítulo 5 e avançando, veja que ele fala para você prestar atenção na sabedoria, para você inclinar os seus ouvidos para a razão do Senhor. Versículo 2, para conservar os meus avisos, e os teus lábios guardem o conhecimento. Quer dizer que quando você busca a sabedoria de Deus, o que você fala? Você fala sobre esses assuntos e você aplica isso na sua vida. Lembre, os nossos pensamentos influenciam as nossas palavras, e as nossas palavras, o que os nossos lábios guardam, influenciam as nossas ações, aquilo que nós fazemos. Então é importante você ter pensamentos baseados na sabedoria, para que os seus lábios guardem o conhecimento, para que você tome ações que estão relacionadas a esse conhecimento, que vão trazer resultados na sua vida. Resultados que são a vontade de Deus. Agora veja aqui, por que fazer isso? Provérbios capítulo 5 fala: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Versículo 4, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Ele está dizendo que a mulher estranha pode chamar a atenção. Quando o texto fala da mulher estranha, está aqui falando da pessoa estranha. Você pode ser uma mulher e pode ver um homem estranho. E o versículo 3, quando fala que os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais macio do que o azeite, ele está dizendo aqui: porque quando você olha para a estranha, quando você olha para o estranho, aquela pessoa que de repente você viu no ponto de ônibus, ou quando você estava dirigindo o seu carro e você passou por uma rua e você viu a pessoa ali, ou viu a pessoa em outro carro, ou quando você está numa rua, ou numa loja, ou em um lugar, e de repente você vê aquela pessoa e aquela pessoa chama a sua atenção, você pensa: é bom eu sair com essa pessoa. E de repente a pessoa se entrega a isso, fica com a pessoa. Como todos os dias nós escutamos histórias de pessoas que ficaram destruídas na sua vida sentimental e depois,
Quando conversamos, a pessoa fala, eu estava lá na loja, de repente ela apareceu no meu caminho, eu achei ela bonita e eu fui lá, comecei a conversar e depois a gente saiu e eu já fiquei com ela. Quantas pessoas relatam que se entregaram assim, sem levar em consideração o conhecimento daquela pessoa, o estabelecimento de uma relação pautada na sabedoria da palavra, que fala que você deve, você que é homem, buscar uma mulher, verificar se ela tem princípios de temor ao Senhor e os valores da palavra de Deus e depois estabelecer uma aliança, um namoro, um compromisso, um noivado e depois um casamento no Senhor. E você, mulher, também deve buscar um marido que segue a palavra de Deus, deve se guardar para que possa ter a intimidade no tempo certo dentro do casamento. O versículo 3 está dizendo: os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. A pessoa estranha que chama a sua atenção atrai e faz você pensar que você precisa ter aquela relação, aquela intimidade, aquele contato físico logo. Mas o seu fim, versículo 4, é amargoso, como o absinto. Aquilo que se faz com pressa, aquilo que se atende pelo prazer imediato, acaba carregando a pessoa para a amargura. E veja que o versículo 4 fala que o seu fim é amargoso como o absinto e é agudo como a espada de dois fios. Uma espada de dois fios é uma espada afiada dos dois lados, é uma espada que tem um poder de corte muito profundo. E é o que acontece com as pessoas que se envolvem nesses relacionamentos que são fugazes, que são ligeiros, que acontecem apenas pela palpitação do coração, apenas por aquilo que você vê e que não avalia mais profundamente antes de estabelecer o casamento. Agora veja o versículo 5. Quando você se envolve com essa pessoa que é estranha, a mulher estranha, que pode ser também o homem estranho, essa mulher estranha pode ser uma mulher que é casada. Esse homem estranho pode ser um homem que é casado, pode ser uma pessoa que diz: não tem problema nenhum, eu fico com você, eu saio com você, é só uma diversão. Veja o versículo 5: os seus pés descem à morte e os seus passos firmam-se no inferno. Versículo 6: ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Quer dizer, a pessoa que ela é estranha, os seus pés descem para a morte. Você pode pensar aqui que a morte, essa morte pode ser uma morte física. Aquele que se envolve com a mulher estranha pode não conhecer o marido daquela mulher. A mulher que se envolve com um homem estranho também pode não saber como é a esposa daquele homem. A pessoa pode perder a sua vida, literalmente. Os seus pés descem à morte e os seus passos firmam-se no inferno. E, mesmo que a pessoa não perca a sua vida, ela pode descer à morte, porque depois que aquele relacionamento não dá certo, a pessoa fica emocionalmente destruída. Versículo 6. Ela não pondera a vereda da vida. Então, essa mulher que é imoral, ela não pensa a respeito da vida, a respeito de construir uma casa, construir uma família, ter os seus filhos, estabelecer um relacionamento duradouro com fidelidade. Ela não pensa nisso. As suas carreiras são variáveis, ou seja, ela faz o que dá na cabeça dela. Ela faz o que ela pensa. As carreiras são variáveis. Hoje eu quero ficar com esse, amanhã eu fico com aquele, e não as conhece. Agora o versículo 7 diz assim: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Então ele está dizendo: escutem, não desvie
dessas palavras. Versículo 8. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes nem da porta da sua casa. Versículo 9. Para que você não dê a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Quando uma pessoa cai com uma pessoa estranha, ela entrega a vida dela, ela entrega a honra dela para essa pessoa. Vão dizer, você caiu com aquela pessoa que era estranha, que era imoral. Você se envolveu com outra pessoa e nem os teus anos a cruéis. Você entrega muitas vezes anos da sua vida. Quantas pessoas se envolveram com uma mulher estranha, uma mulher casada ou um homem estranho, um homem casado e depois dizem: estou preso, estou presa nisso. Agora não consigo largar essa pessoa. Estou muito apaixonado, estou muito apaixonada, estou muito preso, muito presa com essa pessoa. E a pessoa caiu nesse laço porque não teve autodomínio, não teve autocontrole. É aquela palavra que nós lemos em 1 Coríntios no capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, você pode fazer isso se você quiser, mas nem todas me convêm. Mas se você for nessa pessoa estranha, você vai cair aqui no que o texto de Provérbios 5 está dizendo. O fim no relacionamento com essa pessoa é amargoso como um absinto, é agudo como uma espada de 2 fios que atravessa você. Aqui está escrito aqui, ó, no versículo 9, não faça isso para que você não dê aos outros a tua honra. A pessoa que se envolve com uma pessoa que não teme ao Senhor, ela perde a sua honra. Vão dizer, você caiu com aquela pessoa imoral, aquela pessoa estranha lá que é imoral. Nem entregue os teus anos a cruéis. Essas pessoas são cruéis porque elas não prestam atenção, elas não se importam com o que vai acontecer com você amanhã. Elas não dão atenção, elas não pensam nas consequências. E quem se envolve com uma pessoa dessas, depois entrega anos da sua vida. Anos de depressão, anos de terapia, anos de psicólogo, anos de psiquiatra. Quantas pessoas estão nesses lugares porque entrei num relacionamento, a pessoa levou tudo que eu tinha. Entrei nesse relacionamento, a pessoa levou a minha sanidade mental. A pessoa praticava abuso psicológico, abuso emocional, abuso de todo tipo. Busque alguém que teme ao Senhor. Você que é solteiro, você que é solteira. Não saia no relacionamento fugaz, num relacionamento que vai ser apenas um momento. Parece que é bom, olhando externamente. Quantas pessoas pegaram AIDS, pegaram DST, doença sexualmente transmissível, porque olharam para a casca, para a aparência. A pessoa parece muito bonita, mas a pessoa tem uma doença. E muitas vezes a pessoa nem sabe que aquela pessoa tem uma doença. Agora o versículo 10. Por que ficar longe da pessoa estranha? 10. Para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Às vezes a pessoa é casada, se envolve com uma mulher fora do casamento e aquela mulher carrega os bens daquele homem, para que não se fartem os estranhos do teu poder. Quantas vezes a mulher é que se envolve com um homem estranho e depois aquele homem faz a cabeça da mulher para passar o que é da família para ele e depois some. Tem muitas histórias assim. Então o versículo 10 fala, não se envolva, tenha domínio próprio, porque você se entregar para uma pessoa estranha em razão de um sentimento no coração, leva você a perder os seus bens. Você perde o juízo e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Ou seja, os bens, o patrimônio vai ser passado
para outras pessoas de fora, os teus filhos vão perder aquilo que deve ser para eles. Versículo 11: e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Quantas pessoas estão gemendo porque tomaram a decisão errada, não tiveram autodomínio. Versículo 12: e digas, como aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão. Então não aborreça a correção, não despreze a repreensão. Versículo 13: e eu não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. 14: quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Então o versículo 14 fala, quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Isso é quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa percebe que fez a coisa errada. Então ela começa a ver, agora é a hora de corrigir a rota. Mas quando ela vai corrigir a rota, ela já está no final, quase no final de perder tudo. Fica só uma sobra, só um resto. A pessoa fala, quase que foi tudo. Mas tudo que a pessoa perdeu é muito. Agora o versículo 15 diz, faz o contrário disso. Não se envolva com a pessoa estranha, mas bebe a água da tua cisterna, ou seja, do teu poço e das correntes do teu poço. 16. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas. O versículo 16, água é vida. O versículo 16 está dizendo, você vai derramar para fora das tuas fontes. Você vai deitar fora pelas ruas os ribeiros de águas. Significa, você vai jogar fora a sua vida. Versículo 17. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Ou seja, que os seus bens, o seu trabalho, o seu salário, a sua família, as suas alegrias, as suas realizações, a sua felicidade, tudo que você construiu no seu relacionamento, que tudo isso fique só para você e não para os estranhos contigo. O versículo 17. Agora o 18. Seja bendito o teu manancial, ou seja, a sua casa, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Versículo 19. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. Preste atenção na sua esposa, preste atenção no seu marido, viva o seu casamento. Versículo 20. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Aqui ele fala da estranha e depois ele fala da estrangeira. A estrangeira, aquela mulher que aparece que vem de longe, que vem de outra cidade, de outro bairro, que vem de outro país que de repente você conhece. Versículo 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Tudo que nós fazemos, Deus vê. Os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Ele aplana as suas carreiras quando você ouve a sabedoria, quando você ouve os conselhos dele, quando você anda nos caminhos dele, quando ele olha e vê que os teus caminhos estão perante ele. Então ele aplana todas as suas carreiras. Versículo 22. Agora, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. O ímpio, aquele que pratica a maldade, aquele que não é pio. Pio é bondoso, é o que faz o bem. Ímpio é o que é impiedoso, o que faz o mal. Aquele que escolhe fazer o mal, as suas iniquidades o prenderão. Ou seja, o seu erro, iniquidade são os seus pecados, os seus erros. Ele resolve errar. Ele resolve se prender com a mulher estranha. Ela resolve se prender com o homem estranho.
ela resolve errar ali. Então, as suas iniquidades, as suas decisões o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Veja que o versículo 22 fala que quando você faz isso, você coloca cordas. Você está se acorrentando, está se amarrando com a pessoa errada. E com essas cordas você será detido. É aquela situação, a pessoa fala, agora estou apaixonado, não consigo largar essa mulher. Eu fico aqui dividido, pensando na minha esposa e ao mesmo tempo nessa pessoa aqui. Essa prisão, a pessoa fica acorrentada ali. Versículo 23, ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Pelo excesso da sua loucura andará errado. Então, não dê lugar à loucura. Deus chama você hoje em Provérbios, capítulo 5, para que você ande na sabedoria, para que você cuide dos seus pensamentos, do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Que você tenha o seu corpo em santidade. Santidade significa separação a Deus. Que você dedique sua vida para o seu casamento. Você que é solteiro, você que é solteira, que você dedique a sua vida para encontrar uma mulher de Deus, um homem de Deus, para que você tenha um casamento fundamentado na palavra de Deus, com fidelidade, que você dedique a sua vida ao seu cônjuge, a pessoa que você reserva para viver a sua vida, e que você viva sempre dentro do seu matrimônio com fidelidade para fortalecer o relacionamento com seu cônjuge. Que tudo que vocês construírem sejam exclusivamente para vocês. Que ninguém de fora venha carregar aquilo que vocês construíram. Você que é casado, você que é casada, está sofrendo uma tentação no trabalho, na faculdade, na escola. Preste atenção e olhe para o seu marido, para a sua esposa, e honre o seu relacionamento, o seu matrimônio, o seu casamento, para que Deus abençoe a sua vida. Agora, quero fazer um convite a você que está no começo desse ano, mas ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador. A Bíblia fala que Deus viu que todos nós estamos cheios de pecados. Então ele enviou Jesus para morrer, para dar a salvação para todos os que creem em Jesus e o aceitam como Salvador. Quando você aceita Jesus como Salvador, você é salvo dos seus pecados. E assim sendo, quando você é salvo dos pecados, você se torna filho, você se torna filha de Deus. Você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus morando em você para te ajudar a segui-lo nessa vida. E quando você partir dessa terra, você estará no céu, porque quando você aceita Jesus, o seu nome é registrado no livro da vida. Então, se você ainda não recebeu a Jesus, faça isso agora sem perder mais tempo e comece esse ano com Deus, seguindo a sabedoria de Deus, porque Ele tem o bem para todos os que seguem a Ele. Faça essa oração comigo. Creia que Jesus é o Filho de Deus e morreu para dar a salvação para todos. E faça essa oração. Senhor Jesus, repita essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito agora como meu único Senhor e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo. Mora em mim, para que eu possa ter comunhão com o Senhor para sempre. E registra o meu nome no céu, no livro da vida para a eternidade. Em nome de Jesus, amém.
Agora, se você não frequenta nenhuma igreja, procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. Se você na sua casa tem alguma imagem, algum santo, algum anjo, algum amuleto, você pode embalar isso tudo e colocar para fora da sua casa. Hoje, quando você recebeu Jesus, Deus entrou em você, ele mora em você pelo Espírito Santo e ele já está na sua casa. Deus é Espírito e ele está vendo tudo que você pede a ele em oração. Faça todas as suas orações exclusivamente a Jesus. Faça as orações dizendo: Deus, eu estou colocando a minha vida, apresentando isso, isso e isso, apresentando a minha família nisso e nisso e nisso, apresentando o meu trabalho naquilo que você precisa e ore, me ajuda em nome de Jesus. Porque Jesus é o que intercede por todos nós, ele está ressuscitado à direita de Deus, e quando você cometer pecados, que nós falamos aqui de vários pecados, a palavra pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. Se você errou, se envolveu em alguma coisa errada, peça: Deus, em nome de Jesus, me perdoa e me ajuda a vencer esse pecado. Deixe de lado o fumo, a bebida, as más amizades. As más amizades carregam você para o caminho do mal. Sabe aquele amigo que fica postando conteúdo indecente no seu WhatsApp e fala: olha só isso aqui. Corta, bloqueia, fala assim: ó, eu não quero receber esse conteúdo. Sabe aquela amiga que fica passando mensagens de fofoca, coisas que perdem o tempo, coisas indecentes? Também diga para a pessoa: eu tenho um comprometimento com Deus. Siga colocando a sabedoria em primeiro lugar. Se você veja aqui, vamos ler mais uma vez aqui no topo da tela o versículo 1. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido. Versículo 2, para que você conserve os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Atente para a sabedoria, porque a sabedoria que Deus dá e que você escuta hoje vai dar a você vida. Como voltando aqui para Provérbios 3, você vai receber, como diz aqui a promessa, ó, o capítulo 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E como diz ali o 16, você vai receber, veja aqui, vamos ler aqui, ó, o 13, o 14 e o 15, ó. Capítulo 3 de Provérbios. Venha bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. 14. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. A sabedoria vale mais do que dinheiro. Versículo 15. É mais preciosa do que os rubis, e tudo o que você pode desejar não se pode comparar com a sabedoria. Versículo 16. Aumento de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Veja o 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas trazem paz. 18. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Então retenha a sabedoria, porque são todos esses benefícios que nós lemos aqui em Provérbios capítulo 3, que você vai achar ao você andar pelo caminho da sabedoria, o caminho que Deus preparou para nós. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, te agradecemos pela leitura de Provérbios capítulo 5 e por todos os ensinamentos que o Senhor hoje nos concedeu. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos sobre vigilância em relação ao que olhamos, ao que falamos, e glórias a Deus ao que comemos, e também glórias a Deus a com quem nos envolvemos. Afasta da nossa vida
a pessoa estranha, arranca do nosso caminho as más companhias, as más influências, os maus pensamentos e dá para nós um coração quebrantado para receber e atentar para a tua sabedoria. Torna os nossos ouvidos atentos para o discernimento, para andar agora na tua verdade, e que os nossos pensamentos pensem em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é puro, em tudo que é justo, em tudo que é santo, e que possamos vencer todo o mal e ter o autodomínio sobre todo o pecado. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebe a nossa vida e nos abençoa nesse ano, trazendo um ano de grandes realizações e renovação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que leu essa palavra de Provérbios 5, aqui no canal, nós estamos divulgando o devocional Café com Deus Pai. Todos os dias nós estamos fazendo a leitura da mensagem devocional do dia. Nós já realizamos a leitura do dia 5 de janeiro, está disponível aqui no canal. Que você possa acompanhar esse devocional para ter o seu momento com Deus. E fica o convite para que você medite todos os dias em Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Você consegue ler todos os meses. E lendo todos os meses, você vai lembrando da palavra e vai colocando em prática e vai se achegando cada dia mais perto de Deus. Deus abençoe a sua vida, o seu dia, o seu ano grandemente. Amém e amém.